Que a paz esteja convosco. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 em diante, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pesado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Certo? Então, a gente vinha falando acerca do segredo da felicidade, que é meditar na palavra, que é aplicar a palavra, que é fazer da palavra a razão da vida, não é? A exemplo de outras religiões que fazem com que os seus livros sagrados sejam tudo para eles, né? Tudo está relacionado ao que o livro diz. Eu acho muito bacana isso. Mas Jesus ele coloca no verso 13 o seguinte: vós sois o sal da terra. Porém ele faz uma pequena observação. Ele diz assim: se o sal perder o gosto, deixar de salgar, para que serve? Não é? A gente, principalmente nós evangélicos, nós acho que deixamos de observar algumas coisas acerca das Escrituras e alguma coisa não está funcionando muito bem, não é? Alguma coisa não está funcionando muito bem. É claro que tudo depende do prisma, né? Da forma em que você olha, né? Da forma em que você analisa, que você julga. Em um debate sincero, ou para que se haja um debate sincero sobre qualquer assunto, o mais importante a ser definido é qual vai ser o parâmetro que vai ser estudado, né? Com que base nós vamos analisar os fatos. À luz da palavra de Deus, nós temos uma missão, certo? Nós temos que ser o sal da terra, ou deveríamos já estar sendo. Mas a pergunta é: o que acontece hoje com o cristianismo no mundo? A gente vê que existem várias religiões, a gente vê que existe vários posicionamentos dentro do cristianismo, várias ramificações, e a gente então tem que se perguntar o porquê disso. Por que o cristianismo não consegue ser único, um movimento único, com uma única doutrina, com um único parecer, como a Bíblia nos ensina? É a Bíblia que diz isso, não é? Que nós devemos ser todos de um mesmo parecer, que nós devemos concordar, porque há um único Deus, um único Espírito, uma única fé. Mas a gente se perde, a gente tem achismos e teorias para tudo dentro da igreja. Agora, há uma observação que Jesus fala. Ele fala assim, se perder o gosto, se tornar insípido, sem sabor, só serve para ser pisado pelos homens. E ele vai então no verso 14 nos dar uma outra posição. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu não sei que tipos de comportamentos você tem, mas eu moro em um lugar que tem bastante montanhas, e de vez em quando, passando por alguma região, eu gosto de parar para ver as luzes. Às vezes na estrada, quando a gente está viajando, você tem aquela vasta escuridão e aquelas luzes das casas acesas. É uma coisa bonita de se ver, não é?
E quando você pega as regiões mais de fazenda, apenas algumas luzinhas. Mas a luz, ela se destaca em meio às trevas. E ontem eu estava conversando com algumas pessoas acerca do que está acontecendo nas mídias sociais, né? Nas mídias sociais com o cristianismo. A gente percebe que a moda é a violência, a agressividade. A gente vê pastores ofendendo pastores, a gente vê um ou outro influencer, né? Que agride, que xinga, que defende, que foge, enfim. Isso tudo nas redes sociais. Quando a igreja era simples, quando não havia tecnologia, quando a igreja se limitava à pregação do evangelho, essas coisas quase não existiam, não é? Mas a igreja permitiu ou se deixou ser seduzida pelo status das redes sociais, e aí então é muito complicado, porque eu vou estudar a forma de ter mais likes, de ter mais engajamento, e o que o mundo hoje deseja, né? O que o mundo hoje quer é essa palhaçada que tem por aí, né? Falar mal um do outro, ficar questionando coisas um do outro, e, enfim, é muito feio isso, ser isso, né? É um sal que perdeu o sabor, é uma luz que está posta debaixo da cama, né? Não está colocado mesmo em um lugar em que se possa ver. Né, o verso 15 diz isso, né? Não acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Então essa luz, ela não está no velador, essa luz ela está debaixo da cama, ela está escondida, né? Porque a gente não consegue mais ver isso, a gente não consegue mais ver o reino de amor, a gente não consegue mais olhar para as pessoas e dizer assim, poxa, eu queria ser igual a essa pessoa. Não porque ela é agressiva, não porque ela é violenta, não porque ela tem um comportamento comum, mas porque ela se destaca em amor, ela se destaca em santidade. A gente não vê ela participando desse burburinho que está acontecendo. E é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque a gente começa então a perceber que nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós deixamos de ser aquilo que Jesus esperava que a gente fosse. Existem muitas formas de comportamento hoje. E se eu fosse lembrar de João 3,16, que diz que Jesus amou o mundo de tal maneira, né, o mundo de tal maneira, ele não excluiu ninguém, ele não excluiu nenhuma religião, ele não excluiu nenhum comportamento social, ele amou. Mas ele aceita tudo? Não, não existe amor que aceita tudo, tá? O amor que aceita tudo, o amor permissivo não é amor, né? Não é amor. Pode ser dar qualquer outro nome ou você pode mentir para você mesmo e dizer que é amor, mas não é. O amor, ele não aceita tudo. O amor, ele tem suas próprias regras, né? Até porque ele quer sempre o bem. Imagine que eu tenho um neto, não é? O Rafa, que é o menorzinho lá. E aí ele vai fala assim, eu quero encostar 2 fios de alta tensão. E eu digo, vai lá, faz. Isso é amor? Não, não é. Então o amor, ele tem um cuidado, e esse cuidado geralmente vem em observações de regras. E aí o que acontece? A gente vê essas condições, né, dessa igreja que condena as pessoas, que luta com pessoas, que agride pessoas, né? As pessoas erram. Eu até tô numa situação, ontem eu vi uma pessoa que eu conheço,
E falando do amor de Deus, eu sei que algumas pessoas estão receosas com ela, né? Estão receosas com ela por causa de alguns eventos que aconteceram na vida dela. E eu fiquei pensando assim, é engraçado, né? Há quem se levante agora para poder criticar, mas ele está tentando, com as poucas forças, tropeçando, cambaleando, talvez sem ajuda, talvez sem apoio, tentando ali permanecer. E às vezes as pessoas, ao invés de estender a mão, têm os seus discursos de ódio. Porque agora nós estamos assentados no trono de Deus e queremos determinar quem é certo, quem é errado, queremos determinar, né, quem são e quem não são. E na verdade isso é um próprio erro nosso. A Bíblia nos condena a ter tal comportamento. O que está faltando para a igreja, o que está faltando, não a instituição, né, organizada igreja, mas para a verdadeira igreja de Cristo, é o amor, né? Porque só o amor vai permitir que o verso 16 aconteça na nossa vida de verdade, que é: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, nós precisamos redescobrir o amor, se é que conhecemos um dia, não é? Que a igreja, ela tem que ser um lugar, a princípio, que as pessoas se sintam seguras, não é? Que as pessoas não tenham medo, que o necessitado não tenha medo de procurar. A gente pode lembrar, por exemplo, de um dos milagres de Jesus, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Que em algum momento ela diz assim: se eu tocar na orla do vestido dele, na orla, eu posso ser curado. E a gente olha isso, a gente que não conhece as tradições, a gente que não conhece as histórias, os fatos daquela época, a gente diz assim: nossa, né, mas tocou no vestido, porque a gente sempre diminui, né, a dor dos outros, menospreza. Mas o que aquela mulher fez foi uma atitude muito radical, por conta do próprio fluxo de sangue que ela tinha. Ela era privada do convívio natural, não é? Ela tinha suas limitações dentro da sociedade. A sociedade não aceitava que ela estivesse em qualquer lugar, principalmente em público. E ela arriscou isso, não é? Para poder chegar lá. Quando o cego, ele grita: Jesus, filho de Davi, automaticamente ele está nomeando Jesus como rei. E isso era perigoso para ele, mas ele fez isso, ele se sentiu seguro em fazer. A necessidade das pessoas deveriam levar ela a Deus, mas às vezes as pessoas têm necessidades e têm medo de vir até a igreja por diversos motivos. E a gente, como igreja, e não estou falando do templo, estou falando eu como servo de Deus. Por exemplo, onde eu moro tem pessoas de diversas situações, né? Nós temos homossexuais, nós temos pessoas de outras religiões, nós temos jovens drogados, pais alcoólatras, nós temos pessoas desempregadas, nós temos adolescentes se engravidando, automaticamente adolescentes sendo pai. São pessoas que estão vivendo vidas perigosas, não é? Nós temos problemas com pessoas que estão partindo para a marginalidade, políticos corruptos, enfim, na minha região tem de tudo, né? É um pedaço do mundo e tem de tudo. Pessoas violentas, bravas, que dizem que vai matar, que vai fazer. Essas pessoas, nas suas necessidades, nas suas angústias, quando o medo assola, elas deveriam lembrar de mim, não é? Eu deveria ser a luz que levasse elas ao encontro de Jesus. A igreja, ela deveria ser esse lugar que qualquer tipo de pessoa,
se sentindo acuado. Qualquer tipo de pessoa no pico da sua crise existencial dissesse assim: eu sei onde eu posso achar uma resposta. Lá na igreja. Sobre qualquer circunstância. Eu recebi um diagnóstico do médico. Eu tenho uma situação que está complicada. Poxa, eu quero me assumir como sei lá, qualquer comportamento social. E é complicado para mim. Qualquer situação que um ser humano atravesse de crise, ele deveria pensar em procurar a igreja, em procurar o pastor para se aconselhar. E deveria ter esse sentimento de procurar ajuda na igreja pelo conhecimento social da localização, de dizer assim, ó, a igreja, ela vai te proteger. Qualquer pessoa deveria se sentir seguro na igreja. Eu, conversando com pessoas, às vezes as pessoas dão desculpas mesmo para deixarem de fazer as coisas, não é? Não estou aqui querendo ser bobinho perto de vocês, não. Existe, as pessoas dão desculpa mesmo para não fazer o que tem que fazer. Mas às vezes a gente dá motivo, né? Por exemplo, tem pessoas que não vão para a igreja por conta de roupa. Eu já encontrei muitas pessoas que dizem, pastor, eu me sinto envergonhado de estar indo lá porque eu não tenho uma roupa adequada. E às vezes, sei lá. E aí a gente prega lá no altar, nada te separará do amor de Deus. Mas dependendo do jeito que a pessoa for na igreja, eu sou o primeiro a criticar. Quer dizer, espero que não, né? Quando eu me ponho, por exemplo, é só para você entender, mas eu espero que isso não aconteça. Que as pessoas vão para a igreja como elas são. Não dá para eu esperar que alguém chegue na igreja, não dá para esperar que eu chegue, né, vamos supor um heavy metal, né? Que tem lá suas camisas de banda, que tem a sua cabeleira. Não dá para esperar que ele chegue na igreja todo santificado, todo de paletó e gravata, com uma linguagem crentez. Ele vai ir como ele é. Como eu cheguei na igreja. Eu cheguei da igreja do jeito que eu era, todo destruído. Né? Louvo a Deus, porque houve quem cuidou de mim, houve quem estendeu a mão, houve quem se preocupou com a minha alma. Não é? Houve a luz, houve o sal, houve quem permitiu que eu visse as boas obras e glorificasse ao Pai que está no céu. Então eu também sou devedor dessa parte. Mas eu queria que você pensasse nisso. Não é? Você é uma luz. Você é uma luz. Você é o sal. O problema é saber se o sal ainda tem gosto. O problema é saber se a luz ainda brilha. Ou se a gente já se perdeu pelo caminho. Não é? Eu vou falar um pouco mais disso amanhã. Mas eu queria que você já fosse pensando. Seria cristianismo essas canções que falam sobre ódio, que incitam orgulho, que incitam ostentações evangélicas, que ostentam exclusividade paternal? Seria evangelho essas pregações, os homens, né, os teólogos, os homens de conhecimento dizem que é, como é que é? Onde o homem é o centro de tudo. Seria evangelho essas revelações proféticas de que alguém está te invejando, que alguém... Deixa eu dizer uma coisa para você, é um pecador, não importa o seu grau, não importa... Sabe, eu não estou menosprezando a sua santidade, mas você é um pecador. Vai ter inveja de quem? Não é? Por mais que você seja famoso, por mais que você tenha agenda, gente, você é um mortal. Não deixe que isso entre no seu coração, não. Isso não é cristianismo. Sabe, essas pregações,
de que Deus estão falando de você. Você acha que Deus está perdendo tempo para fazer fofoca, gente? Deus é santo. Você acha que Deus vai tomar a boca de um pregador que está ali na direção do Espírito Santo para ficar semeando contento entre irmãos? Isso é abominável diante dos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus. E você acha que Deus vai fazer aquilo que ele acha abominável? Então vai pensando sobre isso. Vai pensando o quanto isso está influenciando a sua vida. O quanto você está agindo segundo esses princípios do mundo. O quanto você se deixou levar, não é? Ou como que anda o seu relacionamento com Deus em relação ao próximo, não é? Como é que você tem tratado o seu semelhante? Como é que você tem tratado o seu próximo, não é? Aqueles que te conhecem, como é que você tem tratado seus vizinhos, sua família, né? Como a gente viu, como é que você tem se tratado sua família, tratado seus vizinhos, os companheiros de trabalho, você que é jovem, um adolescente, como é que você trata o pessoal da escola, né? Porque tem muito crente na escola que fica fazendo piada, que fica atrapalhando a aula, não é? É crente que vai para o inferno, mas existe, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Tem crente que escolheu ir para o inferno e a gente não pode também impedir, né? É escolha deles. Então, como é que está a sua vida nessa questão, não é? Como é que você tem deixado que a luz que um dia Cristo confiou em você se manifeste para esse mundo? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por termos sido escolhidos para ser o sal, para ser a luz. Uma responsabilidade grande. Muitas vezes nós desconsideramos, muitas vezes nós esquecemos que trazemos sobre a nossa vida tal responsabilidade. Mas a tua palavra foi exposta e que ela possa produzir o fruto que lhe apraz. Talvez, Senhor, um despertar de fé. Talvez, Senhor, um momento de reflexão da minha própria vida, onde eu pare para analisar se o que eu estou fazendo é algo que verdadeiramente está te glorificando, ou pode ser uma sedução do mal para me perverter da fé, mesmo dentro daquilo que é chamado de evangelho hoje no Brasil. Que os seus filhos, eles possam ter a compreensão daquilo que o Senhor tem a ensiná-los através da palavra do Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Deus.